Olá, Undertalizados, tudo bem com vocês? Aqui é o Peter e hoje eu tô aqui para mais um vídeo. Bem, pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou basicamente dar continuidade à saga de Alpha Tail que tanto estamos adentrando e etc, que vai contar basicamente toda a origem dos Sanseis de Alpha Tail. Contudo, pessoal, não é tão simples assim, quer dizer, a gente já tá na parte 6, mas a partir daí as coisas começam a não ficar mais tão claras. Afinal, o blog que eu pegava que contava a história de Alpha Tail e é oficial da criadora, meio que acabou em um certo ponto, que é o da Rota Genocida, e não temos mais, e não tá tendo atualização. Então o resto eu vou ter que realmente pegar pedacinho por pedacinho, com base em wikis, nas fanfics isoladas, tipo a do Jacob, e etc, para tentar fazer uma história. Então se não tiver mais tanto detalhe assim, por favor, não me julguem. O ponto é que o ponto que paramos na história de Alpha Tail é basicamente o ponto onde a Rota Genocida iniciada por Mãe Astral inicia, mas não era ela exatamente que estava matando todo mundo, e sim, como sabemos, o Frisk. A Rota Genocida iniciou repentinamente, a Mãe Astral simplesmente teve essa ideia no meio do aniversário do filho dela, ou seja, mãe do ano. O ponto é que ela basicamente começou essa rota genocida e o William acordou e estava rolando essa rota e ele estava em uma plena dúvida do que estava acontecendo. Mas o que aconteceu, como foi a rota genocida e etc. Bem, se você está interessado, pega um lanchinho, se ajusta aí e enfim, vamos nessa. Bem, William havia acordado em sua casa, basicamente. Nessa vez que ele acordou, ele simplesmente estava em plena dúvida do que estava acontecendo. Ele estava vendo simplesmente Frisk matar vários monstros e estava um real genocídio. Então ele entrava em uma real dúvida do que estava rolando nessa rota e do porquê tudo estava tão estranho. Até que, chegando na sala de estar, ele encontra a Mãe Astral. A Mãe Astral enfim diz: "Olá, Will." E Will, enfim, pergunta o que estava acontecendo, por que Frisk estava matando todos os monstros, e a resposta da Mãe Astral foi o tanto seca. A Mãe Astral simplesmente respondeu: "É melhor você se esconder em algum lugar, porque este experimento está prestes a acontecer." Ou seja, pessoal, podemos concluir que aquele experimento no qual nós falamos na parte 4 era o experimento da Rota Genocida. O experimento que a Mãe Astral quis fazer com Frisk, mas Frisk se recusava a fazer. E que a Mãe Astral, enfim, decidiu iniciar no meio do aniversário de William. Não foi a briga que fez ela querer iniciar uma rota genocida. E sim um experimento que ela e Frisk planejavam. E o Frisk, na verdade, se decidiu de fazer após a briga que ele teve com Kara lá na parte 4, se é que vocês lembram. E agora o experimento estava sendo executado, que era de fato a rota genocida. O plano da Mãe Astral de tentar uma nova possibilidade e depois só resetar sem a mínima consequência de seus atos. Mas o que aconteceu? A rota genocida deu certo? Bem, aí entramos em um ponto um pouquinho que, digamos que é cuidadoso. Na verdade, cuidadoso eu digo que eu tenho que ser bastante cuidadoso. O motivo disso é que não sabemos o que aconteceu nessa rota genocida. Exato. A criadora de Alpha Tail não chegou a dizer o que aconteceu nessa rota genocida, não temos updates do que aconteceu, mas sabemos que ela aconteceu, mas ela não foi crítica o suficiente ao ponto de acabar com o mundo de Alpha Tail. Longe disso, na verdade. A Mãe Astral fez esse experimento e resetou. Após esse reset, a Mãe Astral simplesmente colocou Frisk e Kara em um segundo plano total, basicamente focando mais nos seus reais filhos agora, que seria o Ares, o Delius, o Jacob, o William e o Aiden. Esse agora era o novo foco da Mãe Astral. Ela não estava mais interessada em resets. Aparentemente agora os planos dela eram apenas experimentos.
Bem, pessoal, após esse reset, enfim, temos algumas respostas que eu acabei não citando nas partes anteriores. Bem, a primeira resposta que eu dou pra vocês era quem era o Délius, vulgo Papyrus de Alphatale. Quem que era ele? Era um filho genético, etc. Porque ele era o único Papyrus, os outros eram Sances. Bem, na verdade, o Délius foi criado pela Mãe Astral artificialmente, ao contrário do Aiden e do William, ou do Jacob e do Ares, mas esses dois foram roubados, mas ainda assim foram criados geneticamente por outra Mãe Astral de outra linha do tempo. Mas já o Délius foi criado, por outro lado, artificialmente. Por conta disso, ele era diferente deles. Mas por que ele foi criado? Qual foi o propósito disso? O propósito de criar o Délius, na verdade, foi simplesmente deixar os irmãos não tão sozinhos, eu diria. Contudo, o William não gostava do Délius e nem o Ares. Eles consideravam o Délius um desperdício de tempo e espaço. Por outro lado, o Jacob e o Aiden gostavam do Délius, achavam ele realmente um irmão até que interessante, mas o Délius desprezava eles, principalmente o Jacob. Mas com o tempo a Mãe Astral começou a achar o Ares o tanto interessante, e logo o Ares se tornou o seu fiel parceiro de laboratório, e logo se tornou também o filho favorito dela. E o Délius foi junto com o Ares, então esses três agora basicamente trabalhavam muito no laboratório. O William estava um pouco ocupado, não se sabe mais do paradeiro dele com a Kara. Já o Aiden e o Jacob é outra história. O Jacob com certeza estava sendo bem injustiçado e o Aiden só estava seguindo a vida dele, junto com o William, vendendo coisas na loja e etc. Contudo, o Ares e o Délius realmente estavam ajudando a Mãe Astral no laboratório, e com o tempo, Ares e Délius criaram um forte vínculo, e o Délius começou a pegar um ódio dos outros irmãos e começou a só gostar do Ares mesmo e que se dane os outros, basicamente. Ele não ligava mais para os outros e começou a odiar eles. Délius, enfim, era o guarda-costas de Ares, e Ares era basicamente o parceiro fiel da Mãe Astral em seus experimentos e o filho favorito. Aiden e William focavam mais no capitalismo de Alphatale, no caso, na loja deles, etc. E o Jacob, bem, infelizmente, ele com certeza era o que mais sofria desses todos. Jacob, na verdade, era odiado por todos os irmãos, exceto Aiden, que gostava um pouquinho sim do Jacob, não à toa que um tempo atrás ele salvou o Jacob da morte num outro reset. E inclusive o Aiden tinha o hábito de roubar umas guloseimas da Mãe Astral escondido e comer junto com o Jacob, ou seja, eles tinham sim uma boa relação de irmãos. Ao contrário dos outros, que simplesmente desprezavam o Jacob em um nível absurdo. Mas no fim, era isso. A Mãe Astral também torturava o Jacob de vários jeitos horríveis, mas o Jacob continuava tentando manter um coração puro. Ele continuava tentando ser uma boa criança. Mas até quanto tempo isso duraria? Até quanto tempo a alma dele aguentaria sem ir para um colapso? Inclusive, o Jacob já tentou bastante socializar com o Délius. Pelo Délius ter sido criado para ser uma companhia para os irmãos, ele era meio que forçado a brincar com os irmãos. Quer dizer, os únicos que brincavam, que eram os mais infantis de todos, eram o Aiden e o Jacob, mas o Délius nunca gostou de brincar com eles, era mais uma obrigação, e ele na verdade odiava o Aiden e o Jacob. Na verdade, na época ele odiava quase todo mundo ali, só depois que eventualmente ele começou a gostar do Ares por conta do grande contato. A questão é que o Jacob, mesmo com o ódio que o Délius tinha, que na verdade era bem explícito, o Aiden meio que não ligava, mas já o Jacob, ele sim tentava perseguir o Délius, conseguia até talvez ter algumas respostas, mas nada efetivo. Até que um dia o Délius perguntou por quê. Por que o Jacob era tão insistente nele? E o Jacob não teve resposta. E então o Délius só foi embora. Ou seja, o Jacob realmente não tinha uma boa relação com o Délius nem entendia porque o Jacob tentava forçar a barra, e o Jacob não era realmente amado quanto ele poderia por algum dos irmãos. Quer dizer, o Aiden era gentil, mas não era o suficiente.
Quer dizer, pra alguém que tá sendo torturado, é odiado por 4 irmãos, uma gentilezinha de um só, na minha opinião, é um grande ato, mas ainda assim não é o bastante pra sarar essas feridas. Contudo, no final de tudo, o Delius e o Jacob estavam começando a ter uma relaçãozinha. Sabe, o Delius ainda era rude, mas eles estavam começando a conversar, e o Jacob, que não tinha realmente amigos, o Aiden às vezes era gentil, mas não era um amigo de fato, o Jacob começou a considerar o Delius o melhor amigo dele. Mas a Mãe Astral viu aquilo e tava começando a pensar, cara, o William não me ajuda, ele só tá na lojinha dele com o Aiden. O Jacob tá muito amiguinho do Delius e eu nunca tenho nenhum resultado efetivo. Eu quero criar o Sans mais forte de todos. Ela não usou o termo Sans, mas é basicamente isso. Então ela pensou, eu vou fazer um experimento. Eu vou tirar o melhor amigo do Jacob. Eu quero que ele sofra. Eu quero torturar ele psicologicamente até ele surtar de vez. Mas o tiro saiu pela culatra. Pelo menos depois de um tempo. Mas o que a Mãe Astral fez para torturar o Jacob e tirar o melhor amigo dele foi bem simples. A Mãe Astral simplesmente pediu pro Delius começar a bater no Jacob fatalmente. Não bater de vez em quando, não. O Jacob era espancado no mínimo 3 vezes por dia pelo Delius, a pessoa que era o melhor amigo dele. E ele começou a se revoltar em um nível absurdo. Enquanto isso, o William e o Aiden só estavam na lojinha deles, o Ares só estava no laboratóriozinho dele. Então por que o Jacob era tão torturado? Por que ele era tão injustiçado pelas pessoas ali? Ele não entendia isso. E a Mãe Astral, vendo que o ódio em Jacob estava crescendo, decidiu fazer um testezinho. A Mãe Astral queria testar o poder de seus filhos e também queria ver se o ódio de Jacob o fez realmente poderoso. Então ela chamou os 5 filhos para o laboratório e simplesmente disse: "Vocês vão lutar." Ela não contava que o Ares ia receber algum tipo de golpe, porque se vocês não sabem, o Ares é com certeza o mais instável ali, chegando no ponto que se o Ares receber alguma apunhalada em algum órgão meio vital para ele, ele pode morrer e ele precisa ser curado imediatamente. Então a luta se iniciou. Porém, o Jacob ficou absurdamente revoltado nessa luta. Ele foi injustiçado a vida inteira dele, recebendo torturas físicas e psicológicas. Enquanto William e o Aiden só estavam lutando normalmente, assim como o Ares, e o Delius também. Mas o Jacob se descontrolou. Ele viu o Ares, ele viu o filhinho favorito da Mãe Astral, a Mãe Astral que sempre torturou ele de todos os jeitos. E vendo aquilo, o Jacob saiu completamente do controle e atacou o Ares brutalmente. Jacob simplesmente foi para cima do Ares e o apunhalou em seus 2 olhos com uma pedra afiada, que o deixou basicamente cego dos dois caso ele não fosse imediatamente curado. O ataque foi tão fatal e Jacob foi tão agressivo que William e Aiden imediatamente jogaram o Jacob no chão e simplesmente pararam ele e desmaiaram mesmo. A Mãe Astral ficou chocada, mas ela estava satisfeita do resultado. Como eu disse, o Ares era o mais instável dali. Então a Mãe Astral levou o Ares e o Jacob imediatamente pro sublaboratório que o William tinha descobrido há capítulos atrás. E nisso ela colocou o Ares em uma câmara de cura. E nisso ela foi falar com o Jacob. O Ares podia morrer se ele não fosse curado imediatamente. Mas nesse caso a Mãe Astral foi apenas falar com o Jacob, dizendo que estava orgulhosa dele e que o ódio o fez mais forte. Mas o custo é que ele não podia deixar o Ares morrer, não o filho favorito dela. E logo a Mãe Astral removeu um dos olhos de Jacob. Assim, Jacob começou a sangrar e a Mãe Astral jogou um dos olhos, o que ela arrancou, simplesmente nas profundezas de Snowdin, ou seja, Jacob não podia recuperar nunca mais seu olho. Ele havia perdido seu olho. E nisso, Ares agora estava apenas se regenerando na câmara e Jacob perdeu seu olho e havia sido dominado pelo ódio mais uma vez. Enquanto cada vez mais ele tinha uma visão distorcida do mundo ao seu redor e tudo estava piorando ao ver dele.
Enquanto isso, nas lembranças de Délios e Ares, enquanto estava dentro da câmara, lembrou de uma coisa. Lembrou de um livro que ele havia visto enquanto ele e o Délios trabalhavam com a Mãe Astral. Bem, a Mãe Astral em um certo ponto disse para eles que havia um livro que eles deviam recitar e ler. Eles perguntaram que livro era e se era perigoso, e ela disse que era perigosinho até, e o nome do livro era O Futuro, mas eles tinham que recitar para ver o que tinha ali. Mas eles recusaram ver esse livro porque era muito perigoso e um dos dois podia morrer recitando isso. Não sabem se, sei lá, vai que invoca o demônio ali. Eles não sabiam, então eles simplesmente não leram o livro. E a Ares estava lembrando disso enquanto estava na câmara. Guarda esse livro que vai ser muito importante para a história do Ares em si. Jacob, por outro lado, estava deitado no chão entre várias árvores. Ele não sabia como ele se sentia ao certo. Ele sentia um sentimento de raiva, de ódio e coisas parecidas, mas ele não sabia ao certo se aquilo era correto, mas ele sentia a satisfação da vingança. Até que uma mulher encapuzada de branco veio até Jacob e ofereceu a ele a vingança necessária. Ofereceu um genocídio por todo o subterrâneo, e ele, que estava com a mente fraca, aceitou, e logo eles proporam que iriam matar a Mãe Astral, ou melhor, a velha rainha Mãe Astral. A mulher encapuzada nunca chegou a contar seus reais planos para o Jacob, mas eles estavam juntos, e logo Jacob ficou do lado de fora dos portões do esconderijo da Mãe Astral, enquanto a garota encapuzada de branco iria fazer o trabalho. A garota então se revelou como a Muffet. Então, nesse caso, eles começaram a planejar o lugar onde eles sairiam quando matassem a Mãe Astral. E a Muffet disse que seria lá nos portões onde o Jacob estava. E enfim, ela propôs isso, mas o Jacob não parecia também muito fixo com a decisão dele. Então a Muffet começou a tentar convencer ele, falando: não, você vai finalmente ser livre, se você não fizer isso, ela vai resetar de novo e de novo, você vai ter sua liberdade, mas você precisa me ajudar a matar a Mãe Astral. Jacob então começou a simplesmente não saber o que ele fazia, ele não sabia se era a coisa certa, ele não sabia se aquilo era o que devia acontecer, e a Muffet começou a gritar com ele, dizendo: não, Jacob, não, você tem que fazer isso, é a nossa única chance, a Mãe Astral não vai parar, você tem que fazer isso, é a coisa certa sim. Até que o Jacob foi dominado pela sensação de ódio, até que depois de tudo que ele passou, a sua alma simplesmente se corrompeu, e a Muffet perguntou: você tá me ouvindo? Até que ele disse que não. E Jacob não era mais o Jacob. Agora, ele era infected. Bem, pessoal, foi basicamente isso. Eu vou parar por aqui porque está muito grande e eu acho que essa é a brecha para parar. Eu gostei bastante desse capítulo em específico, achei que ele foi bem interessante. Eu gosto bastante de ver todos os irmãos meio que juntos nesse capítulo e eu achei bem legal tudo isso. E agora sim, a gente vai pro último episódio, que vai ser o próximo, para enfim finalizar a saga de Alphateio. E eu garanto, o próximo vai ser muito grande, provavelmente. Enfim, pessoal, é basicamente isso. Eu espero que tenham gostado. Agora já temos o Infected, o primeiro do Sunset de Alphateio que muitos já conhecem de fato. Então vamos lá, quem será que vai ser o próximo que vai aparecer do bonde de Alphateio? O King of Multiverse, Saber Patents 4, Alpha Suns? Quem será, né? Quem é quem? Vamos lá. Comenta aí quem você acha que é quem. E nesse caso, pessoal, é basicamente isso. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.